Olá, alunos. Agora a gente vai dar continuidade ao procedimento operacional padrão. A gente vinha falando que o procedimento operacional padrão, ele deve ter uma linguagem bastante simples. Como a gente já falou anteriormente, ele deve ser explicado para os outros funcionários como se você estivesse explicando para uma criança. Ele deve ter uma linguagem simples, acessível, descomplicada, fácil de entender, para que todos os níveis de profissionais possam entender o que está descrito, para que exerçam aquela função de forma mais correta possível e próximo da finalidade. Então a gente tem que ter basicamente algumas etapas no procedimento operacional padrão. Nós devemos ter, obviamente, o nome do procedimento, para que a gente identifique aquela descrição. Depois a gente vai pôr o objetivo dela, né? Você vai dizer, digamos lá, lavagem de mãos, objetivo, minimizar fontes de contaminação através das mãos, que são vetores, né? Potenciais de infecções. Aí nós vamos ter que colocar também, indicado que se coloque, referência bibliográfica, claro, não precisa ser uma coisa tão extensa, basta uma, duas referências bibliográficas, está ótimo. Apenas para mostrar que você não tirou aquelas informações do além, que você, né, estudou para fazer aquilo. O local onde aquilo se aplica, ou o tipo de procedimento que a gente deve fazer, esse tipo de utilizar aquele POP, né? Por exemplo, em que situações que eu devo fazer a lavagem de mãos? Né? Aí você vai descrever ali quando que o profissional deve lavar as mãos. E se você for colocar siglas no seu procedimento operacional padrão, é importante que você tenha, de repente, um anexo dizendo o que são aquelas siglas, ou que antes de você utilizar as siglas, você as identifique, colocando a palavra completa, porque senão, muitas vezes, as pessoas não vão saber o que são determinadas siglas. Feito isso, nós devemos, então, informar aos profissionais aonde está colocado o procedimento operacional padrão. A maioria deles a gente coloca eles fixado próximo do local aonde aquele procedimento deve ser executado, como por exemplo, lavagem de mãos, você coloca o procedimento operacional aonde? Na frente de uma pia. Você pode colocar ali ao lado, para que quando a pessoa lavar a mão, ela esteja vendo o que ela tem que fazer na hora de lavar as mãos, quais são os procedimentos que ela deve tomar para a hora de lavar as mãos. Tem que listar os profissionais que estão autorizados a realizar aquele procedimento, porque de repente você tem procedimentos ali que são para áreas específicas e aí não são aplicáveis a todos. E também, eventualmente, você precisa atualizar o seu procedimento operacional padrão. Quando é feita a atualização, você indica que a atualização foi realizada e, novamente, avisa os profissionais, treina esses profissionais com a nova atualização e faz eles assinarem esse documento de ciência de que eles fizeram o treinamento para esse novo procedimento. Então, aqui a gente fecha a parte de procedimento operacional padrão. E agora a gente vai falar de uma outra coisa relacionada à biossegurança igualmente importante. Porque até então a gente falou de coisas que a gente faz lá dentro da clínica de estética e que na maioria das vezes termina ali dentro da clínica de estética. Agora a gente vai falar sobre gerenciamento de resíduos. A gente já falou da questão do pérfuro cortante, mas agora a gente vai falar dos outros resíduos que a gente produz dentro do ambiente de estética. E aqui vai valer não apenas para a clínica, mas vale também para o nosso dia a dia. Porque o gerenciamento de resíduo, ele é uma etapa muito importante da biossegurança, porque ele visa proteger nós, mas também visa proteger o meio ambiente. Quando a gente protege o meio ambiente, nós estamos nos protegendo e protegendo também gerações futuras, porque os danos ao meio ambiente são danos cumulativos. A gente pode, quando a gente tem o descarte irregular de resíduos, nós podemos gerar danos que vão levar anos, décadas, até mesmo séculos para serem
resolvidos e solucionados. Ou seja, nós podemos condenar gerações inteiras por causa apenas de um descarte irregular. O descarte irregular também tem efeitos imediatos, que é a propagação de doenças. Nós temos formas corretas de destinar o nosso lixo a fim de evitar que eles ofereçam risco à saúde de terceiros. A primeira pessoa que a gente tem que pensar, que vai estar exposta ao risco da forma como a gente descarta o lixo, é a própria pessoa que vai lá fazer a coleta, que pode ser muitas vezes o lixeiro, né, que é o que vem lá no caminhão do lixo, ou o catador. Né? A gente tem aqui no Brasil, a gente tem muito catador de papel que muitas vezes acaba pegando o lixo que a gente descarta para pegar material reciclável. Por isso que é bom a gente não fazer essa mistura de lixo reciclável com lixo não reciclável. E agora, dentro dessa parte da disciplina de biossegurança, a gente vai ver qual é esse tipo de lixo, além de outros materiais que exigem uma forma especial de descarte, que são resíduos que são gerados no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, o Brasil hoje, a gente tem 5.570 cidades. Dessas 5.570 cidades, apenas metade possuem um planejamento do manuseio do lixo. Isso é muito grave, porque isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos no Brasil 2.700 cidades onde o lixo é descartado de qualquer jeito. Ou seja, o lixo é recolhido e se joga esse lixo em qualquer lugar. Ele não tem um destino adequado. A maior parte dessas cidades que não tem um planejamento adequado são cidades pequenas, porque muitas vezes não tem um orçamento para fazer adequado para fazer esse tipo de política pública. Ou muitas vezes também não tem o interesse em fazer isso. Você pode pensar, puxa, mas a cidade pequena não produz tanto lixo. De certa forma, se a gente for pensar assim, é fato. Cidade pequena não produz tanto lixo. Porém, existe um risco muito grande nesse descarte. Porque cidades pequenas, normalmente elas estão aonde? O que a gente tem assim de muito importante em cidades pequenas? Normalmente a gente tem o quê? Nascente de rios, mata nativa. E quando o descarte irregular é feito nessa região, a gente vai ter o quê? A gente vai ter contaminação de nascente, a gente vai ter contaminação de mata nativa, e essa contaminação pode chegar a espécies ameaçadas de extinção. Então a gente tem uma série de riscos aí que a gente vai falar ao longo desta aula que estão relacionados ao descarte irregular. Outro problema que a gente tem do descarte irregular nas cidades pequenas. Normalmente cidade pequena, o que vem já na nossa cabeça? Roça, né? Sítio. E é verdade. Então esse lixo que está sendo descartado de forma irregular também pode estar contaminando o alimento que chega para a gente. Porque esse lixo vai estar muito próximo de zonas de agricultura ou em solos cultiváveis. E aí a gente pode ter uma contaminação da comida. Por isso que é importante também a gente estar sempre lavando muito bem os alimentos que a gente pega na feira ou no supermercado. No Brasil, então, a gente tem que são produzidas 61 milhões de toneladas de lixo tóxico. E dessas 61 milhões, 23 milhões estão armazenados em locais inadequados, ou seja, oferecendo risco para a população e contaminando o meio ambiente. E desse total, nós temos 230 mil toneladas de resíduos da saúde. A gente pensa, bom, 230 mil de resíduo de saúde em 61 milhões? Ah, nem é muita coisa. Parece que não é muita coisa, mas vamos pensar por um outro lado. Você já viu quanto pesa resíduo da saúde? Por exemplo, quanto pesa uma seringa? Quanto pesa uma agulha? Quanto pesa um algodão com sangue? Pesa pouco. Agora você imagina quanto é necessário juntar desse material para você ter 230 mil toneladas.
Então é uma quantidade muito grande e parte dela está sendo armazenada ou depositada de forma irregular, oferecendo um grande risco à saúde, e ali nós temos potenciais vetores de doenças. Então agora nós vamos fazer mais uma pausa e aí nós vamos dar sequência com a diferenciação de resíduos e rejeitos e vendo quais são os tipos de lixo que a gente tem.